boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Rock Night, conversas aleatórias. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Nos sigam para saber da nossa agenda de entrevistados, de entrevistas, de assuntos interessantes que a gente está trocando por lá. Hoje a gente está com um super convidado aqui conosco, Paulo Emediato. Já já vou apresentar ele para contar tudo sobre esse cara incrível que trabalha com inovação, empreendedorismo e outras cositas más. Como é que tu tá, Felipe? Boa noite. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Cris. Muito feliz aí de estar tendo mais uma conversa fantástica aí com esse cara que eu conheci no Hacktown, em Santa Rita, do Sapucaí, em 2018, tomando uma cerveja no Casarão. Uau, que espetáculo! Então, Hacktown vai ser pauta do nosso bate-papo hoje também. Como é que tu tá, Paulo? Seja bem-vindo, tudo bem contigo? Fala aí, tudo bem? Beleza? Tudo certo por aqui. É um prazer estar com vocês. Acho que vai ser massa trocar essa ideia. E tô aí, vamos lá. Muito bom, muito bom. O Paulo, turma, que é sócio da empresa Design Thinkers Group Brasil, que tem sede lá na Holanda e está aqui no Brasil também. Conta pra gente um pouquinho aí, Paulo, o que que faz a Design Thinkers Group Brasil e o que que tu faz na Design Thinkers? Legal, legal. Bom, a Design Thinkers Group Brasil é uma empresa independente. Somos empresas independentes em cada um dos países, mas temos uma presença global, acho que em mais de 20 países hoje. Eu nunca sei exatamente, às vezes era 29, mas muda, e pandemia, não sei o que aconteceu. E essa história começou quando esses holandeses fundaram essa empresa, esse grupo, em 2007, mas em 2010, a turma meio que da primeira leva de design de interação de Belo Horizonte se juntou e criou uma consultoria que chamava Voel. Essa turma era o Dudu Loureiro, que é meu sócio hoje, o Júlio, o Giovanni, o Koji Pereira, que foi do Google, agora está na Lyft, eu acho, se não me engano. Eles eram pioneiros dessa coisa de design de interação, e aí eles se conectaram com esses holandeses, aí foram lá para a Holanda, conheceram os caras, passaram um tempo lá, e aí receberam a chancela de ser a Design Thinkers Group no Brasil, né? Só que isso em 2010 era uma venda impossível, né? Como é que você vendia Design Thinking em 2010? Ninguém sabia o que era, ninguém estava interessado nisso. Não existia essa vibe, né, de inovação e etc. De lá para cá, muita coisa mudou. Entre outras coisas, alguns só saíram e outros chegaram. Então, eu cheguei, eu vim de mercado, eu trabalhei na Oi, trabalhei em uma empresa do Grupo Ambev, trabalhei na Tokstok, etc. Sempre com marketing, inovação e tecnologia e pessoas, sabe? Marketing, pessoas, tecnologia, isso naturalmente me levou para a inovação. Depois eu trabalhei no governo de Minas, no escritório de prioridades estratégicas, que cuidava da agenda de inovação do governo. Então, parceria com o MIT, a criação do programa de startups, o CID, o programa de startups do governo de Minas, etc. Então, a gente trabalhava muito com isso. O meu líder na época era o André Barrense, que hoje é o head do Google Campus aqui em São Paulo, que é um cara genial. E aí a gente entrou nessa agenda de inovação. E aí, quando eu saí do governo, eu entrei na DTG, que a gente, ao invés de falar Design Thinkers Group Brasil, a gente acha muito difícil, né? Eu me enrolei todo. Quando vai soletrar isso na recepção do prédio, qual empresa que é? Design Thinkers Group Brasil. A pessoa chora, né? Aí a gente fala, né, é DTG, põe DTG. E aí os próprios clientes começaram a chamar a gente de DTG, né? O que para a gente é ótimo, porque descola a gente exclusivamente do Design Thinking. Porque a gente faz várias coisas, inclusive Design Thinking. Mas, basicamente, a gente é uma consultoria de inovação e estratégia que sofreu muito lá em 2010, 2011, 2012. A gente testou muitas abordagens de venda, de conversão, de um monte de coisa, e aí, como vantagem, né, a gente teve mais experiência de rodagem nessa história. E aí a gente já trabalhou com todas as empresas de
diferentes de indústrias que você imaginar, assim, desde Gerdau, ArcelorMittal, VLI, Facebook, Uber, Seara, enfim, Rede Globo, MRV, Localiza, Fundação Dom Cabral, enfim, a gente já trabalhou com um monte de gente. Legal. E aí a gente tem esse foco de atuação, que é inovação e estratégia. E uma das premissas do nosso negócio é assim, se não for para a gente experimentar alguma coisa, aprender alguma coisa, testar alguma coisa nova, nem chama. Sabe? Se for para ficar nesse rame-rame da inovação de palco, o teatrinho da inovação, vocês levar e pregar post-it, não sei o quê. Tipo assim, a gente já fez muita dinâmica de inovação que era igual a animação de festa infantil, sabe? Assim, tipo, a gente chegava lá, pregava os post-it, aí abria os... né? É isso, assim, você vem aqui fazer um design thinking pra gente, né? A gente vai lá e faz, tipo o mágico da festa de criança. E aí, hoje, cada vez mais, a gente prioriza os projetos de longo prazo, etc., porque a gente sabe que não funciona, né? Pô, é um bom debate, né, Paulo? A execução da estratégia e da inovação na estratégia também, né? Que eu acho que é fundamental. E são duas temáticas aí que a DTG trabalha também. Para você, cara ouvinte, cara ouvinta, o Paulo, ele estudou empreendedorismo e tecnologias emergentes em Israel, gestão e estratégia de marketing e inovação em Stanford e especialização na Fundação Dom Cabral, e ele é graduado em comunicação pela PUC. Vários temas aí que envolvem os teus saberes, né, Paulo? Mas uma palavrinha aqui também acho que te deixou ainda mais famoso, né? Que é o tal do empreendedorismo, o famoso no bom sentido, né? Porque esse tipo de fã é bacana, né? Uma pessoa que provoca sobre matemática e faz a gente pensar muito sobre isso, eu acho que é muito legal. E aí, há pouco tempo, você fez um TED, um TEDx, que chama Será que é desse empreendedorismo que a gente precisa? O TEDx Cotemig, a gente vai pôr o link aqui para você poder acessar depois também. Que empreendedorismo é esse que a gente precisa, Paulo? O que a gente não precisa, a gente já sabe, né? Você já deu uns spoilers aí, inovação de palco, empreendedorismo de palco, né? Que empreendedorismo que a gente precisa? Pois é, cara. Eu acabo levando a pecha de hater, né? Assim, esse cara é um hater, ele fala mal de tudo, e não sei o quê. Na verdade, não é assim. Primeiro que a história com o empreendedorismo é muito curiosa. Assim, eu me tornei empreendedorismo, eu nunca quis empreender na vida. Assim, eu sempre fui muito melhor gerenciando interesses e o dinheiro dos outros, não meu. Assim, não era. Eu trabalhava em organizações, né? E aí empreender foi uma consequência inevitável, né? Então foi meio que curioso isso, assim. E muda muito a natureza. Tem muita gente que fala o seguinte, que todo mundo quer ser empreendedor, mas poucos empreendedores aceitam viver as dores de um empresário. Então todo mundo quer ser empreendedor, mas ninguém quer as dores do empresário, né? Que pô, na pandemia fazer reajuste, corte, fechar planilha, né? Pagar imposto, É dureza. cuidar de governança, né? Fazer gestão dos fornecedores, essa coisa é muito complicada. O que eu acho é o seguinte, quando existem vários autores que refletem sobre esse lugar do empreendedorismo, né? A primeira que eu vou citar é a Marina Mazzucato, ela escreveu um livro que chama O Estado Empreendedor, que ela fala que todo empreendedor fala dessa coisa do Estado mínimo, que ele só quer liberdade para empreender, ele só precisa que o Estado não atrapalhe, só que geralmente é o Estado quem faz as pesquisas de base e os desenvolvimentos de segmentos industriais, o desenvolvimento de produto e serviço, no momento em que eles não são interessantes. Os empreendedores só vêm quando isso fica interessante. Então, por exemplo, todas as pesquisas de todos os componentes dos produtos da Apple foram financiadas pelo Estado. A Apple vem e junta essa história toda e embala como um grande ideal empreendedor.
Só que o custo desse desenvolvimento todo do Vale do Silício foi do Estado. E ele não volta para o Estado, porque quando é para ele voltar para o Estado, o que a Apple faz? Ela pega o custo de produção dela e leva para a China. Então, ela não recolhe imposto nos Estados Unidos, ela recolhe imposto lá. E aí, então você tem um processo que é de privatização dos lucros, ou seja, quando é legal, é privado, é individual, é o empreendedor, e socialização dos prejuízos, que é o quê? Veio a pandemia, tem que ter ajuda, tem que ter suporte. Quem paga o suporte? O Estado, e não a iniciativa privada. Então, é muito importante a gente pensar nesse lugar dessa relação, primeira coisa. Segunda coisa, a maioria das pessoas começaram a empreender, todo mundo começou a empreender igual a gente montava banda. Eu imagino que você seja da mesma geração que eu tenho 40 anos. Todo mundo tinha uma banda na escola, né? Eu não tinha porque eu não sabia cantar e nem tocar nenhum instrumento, mas eu queria ter uma banda. Eu queria ter uma banda, mas eu não queria aprender a tocar. Mas beleza. E aí, todo mundo saiu empreendendo. Só que a grande dúvida para mim é que tipo de problema você quer resolver. E quando você olha para a maior parte das startups hoje, se elas deixassem de existir, ninguém ia sentir falta. Porque elas não resolvem nenhum problema. Elas não resolvem nenhum problema, eu quero dizer o seguinte, vou citar algumas aqui nominalmente só como um exemplo, tá? O Quinto Andar é muito legal, é muito legal. Eu aluguei um apartamento pelo Quinto Andar, é maravilhoso, mudou minha experiência, é incrível. Se o Quinto Andar deixar de existir, vai mudar o aluguel? Não. Vai continuar tendo aluguel, não vai mudar nada. Ou, sei lá, a Simpla é uma empresa massa de gestão. Pô, a gente faz todos os nossos eventos lá. Eu sou super fã dos meninos, do Rodrigo Cartacho, que é o fundador, foi meu colega de faculdade. Acho super incrível. Se a Simpla deixar de existir, ninguém morre, ninguém chora. Porque ela não resolve nenhum problema. Problema. O que eu estou chamando de problema? Problema é saúde, segurança, educação, né? Saneamento básico. E aí eu não estou falando de empreendedorismo social para resolver essas questões. Eu estou falando de por que o capital intelectual, o melhor capital intelectual da nossa geração hoje está focado em fazer desentortador de banana, ou seja, é um negócio que ninguém precisa. Sabe, assim, tipo, é um trem que não faz o menor sentido. E aí, por exemplo, quando a gente tem a pandemia e a gente precisa de novas tecnologias educacionais, não tem. E aí, quem criar isso vai ganhar muito dinheiro e vai ser muito legal. Sabe? Então, eu não estou falando de ser filântropo, assim, sabe? Causas sociais. Isso é muito legal, beleza. Mas eu estou falando de uma necessidade para ganhar dinheiro, resolver uma coisa que funciona. E um último fator, desculpa, Cris, o último fator sobre essas questões do empreendedor é que é o seguinte, aí eu vou citar um outro autor, que é o Silvio Lorusso, que escreveu um livro que chama Entre Precariado. E eu não li o livro ainda, eu li só o artigo. Mas o livro está chegando. Eu comprei agora na promoção, na Prime Day da Amazon, e está maravilhoso. E aí, tem uma coisa que é o seguinte, o empreendedorismo, na verdade, o modelo empreendedor que a gente tem hoje, é uma forma que os detentores do capital que eu estou falando é o quê? Os grandes donos do capital das empresas, tá? É uma forma que os detentores do capital resolveram para precarizar a relação de trabalho com os maiores talentos e para reduzir a margem de perda que eles tinham. Por quê? Eu antes tinha o quê? O Paulo, o Cris, o Felipe, são super talentos da minha empresa, eu investi uma grana em vocês, e aí você virava esse gerente, tinha um projeto e parará, só que quando você ficava bom, você saía. Você entrava no leilão de executivos, né? E aí as empresas perdiam. E aí como é que eu faço para reduzir essa dor?
eu pego esses high potentials e falo assim, cria uma empresa, eu te financio. Ou não, assim, a onda agora é empreender. Aí as pessoas empreendem, só que no fim das contas, a grande validação de um empreendedor são as rodadas de investimento. E as rodadas de investimento nada mais é do que eu, sei lá, bater na porta desses grandes detentores do capital e do etc., para eles botarem dinheiro na sua empresa. E aí a vantagem é que, em vez de você ser exclusivo deles, você pode atender o mercado, ou seja, ele tem mais retorno. E outra, um empreendedor não pede demissão do próprio negócio. Então você resolve a coisa do engajamento, você distribui os riscos e o custo, e você precariza a relação de trabalho, porque o empreendedor trabalha 50 horas por dia, né? Um dia de 24, ele trabalha 300 horas por dia, porque ele não para. Então, eu costumo dizer, eu tenho um grande amigo que tem uma startup de sucesso. Esse meio de startups é meio máfia do pão de queijo, né? Todo mundo é de Belo Horizonte, assim, tem um monte de gente de BH. E aí eu conheço um cara, aí eu falo assim, velho, você, na verdade, foi convencido de que você é dono da sua empresa, só que é o seguinte, você é um gerente de luxo daquele banco famosão ali, velho. Uhum. A diferença é que você não tem carteira assinada. Se você quebrar, o problema é seu. Entendeu? Então é um processo de precarização. É o mesmo discurso que eu posso ter do Uber, ou do iFood, ou de qualquer coisa, que é esse processo todo de precarização, que é o quê? Você é dono do seu próprio negócio. Trabalhe quanto você quiser e você vai ganhar. E aí eu vou te moendo. Eu vou moendo esse ser humano sem direito trabalhista, sem assistência à saúde, né? Sem, enfim, uma série de outros cuidados que, na verdade, o sistema deveria proteger, né? Deveria proteger. Agora você falando isso aí da precarização, me lembrei de um conceito, tese, teoria do antropólogo Michel Alcoforado, gosto muito dele, e ele fala do entregador, do Rappi, do motorista do Uber, ele fala que é vidas em stand-by, ou seja, tá sempre aquela vida em espera, esperando alguém chamar ele para ele poder trabalhar. E aí ele trabalha, faz a entrega, leva a pessoa de volta a ficar aguardando de novo. Mas isso vale exatamente também para esse gerente que está ali, né? Claro, o gerente, o empreendedor, o dono da startup, organizando a sua startup, esperando que alguém venha comprar ele. Mas fica ali naquele lugar de espera, de que alguém vai me investir, eu vou ser comprado por alguém, enfim, porque eu acho que a maior parte das startups tem essa ideia, né, de ser investido por alguém muito grande ou vender o seu negócio para uma empresa maior. Diga lá, Luiz, Felipe. aí tem um princípio que é muito importante, desculpa, Felipe, tem um princípio que eu acho que é muito importante, cara, que é o empreendedor foda, o cara bom mesmo, é um cara que não quer vender. É o cara que não quer receber investimento. É um cara que contra todas as forças, ele no fim das contas o negócio dele é tão irresistível que ele tem que vender. Perfeito. Se você chega pro cara e fala assim, eu quero comprar seu negócio, o cara fala assim, tá bom, eu vendo, sai fora, velho. O negócio é ruim, é frio, é roubada. Tá louco para se livrar. É. Porque se o negócio fosse bom, eu não vendo, não. Eu não vou abrir, né? Claro. Quando tá fazendo muita pressão para captar, é porque a bucha tá mal resolvida, né? Assim. E tem um outro aspecto que é curioso, e aí já puxando Israel, né? Assim, do período que eu morei lá, o empreendedor de Israel, óbvio, Israel é um estado, é um país do tamanho, sei lá, de Santa Catarina, não sei, nem isso, nem isso. Acho que Santa Catarina é maior que Israel. Mas Alagoas. talvez. Mas assim, o empreendedor de Israel, ele cria a empresa olhando, ele quer fazer sucesso no mercado americano, ele quer fazer sucesso no mercado europeu, ele quer blindar o mercado europeu. Ou ele olha para, quando por exemplo, vou fazer um negócio na África, ele olha para a África toda. O empreendedor brasileiro, ele quer fazer sucesso no bairro.
para pegar as menininhas, sacou? Sei lá, né? Aí o ápice da vida dele é fazer sucesso no Rio Grande do Sul e mudar para São Paulo. Que visão, hein? Ou fazer sucesso em BH, né? Fazer lá no São Pedro Valley e mudar para São Paulo, porque cara, o empreendedor não cria a empresa dele falando assim, cara, eu tenho a América Latina inteira aqui e eu vou atacar a América Latina. Pá! Não, ele só pensa nisso depois que a empresa já está madura, tipo Hotmart, que depois que já estava calibrada, bacana e tal, começou a internacionalizar e tá massa. Os caras estão bombando, estão mandando super bem em vários lugares. Assim, tem vários amigos que trabalham lá e tal. Mas é isso, assim, o cara começa a empreender, tipo assim, eu quero fazer a minha praça. Ele quer ir para o Cubo. Eu lembro que na tua palestra tu faz a analogia tu falou das grandes corporações aí que é o investidor, e aí eles criam, aí eu acho que tu deu o exemplo do Cubo, então o cara cria lá um museu, falou, um zoológico, que os caras levam os investidores para apresentar, ali fica os bichos, né? Ali fica tal animal, ali fica tal animal, que na verdade são as startups. Tu cria um ambiente bacana para os caras, que é todo colorido, com um puff, com cerveja, com não sei o quê, e os caras estão lá trabalhando 15 horas por dia e o risco é deles. É bem isso. E o cara, o empreendedor, ele que falou do Rio Grande do Sul, ele quer ir para São Paulo para dizer que eu estou no Cubo, né? Hoje a gente está lá. Eu não posso falar muito mal institucionalmente de alguns lugares do Cubo, disso, daquilo, etc., pontualmente, mas é mais ou menos por aí. O que eu posso te dizer é o seguinte: todos os hubs e labs de inovação do Brasil, 95% são bullshit. São iniciativa para inglês ver, para aparecer, para fazer teatrinho da inovação. Não geram nenhum resultado significativo transformador para organizações. Tá? O Cubo, especificamente, é super bem sucedido nesse aspecto. Por quê? Porque tem um fundo animal lá, bacana, Redpoint e tal, não sei o quê. Tem a Accenture trabalhando os empreendedores para eles ficarem, né, para treinar esse match com a organização. E aí tem as organizações dos mantenedores e tem um filtro, uma curadoria super boa de empreendedores. Então, eles tocam um negócio super bem. Mas ainda é curioso, porque, por exemplo, literalmente, você vê as pessoas, o tour das pessoas de roupa social lá dentro. Aí as pessoas estão andando assim, tipo assim, não alimente os perdedores, sabe? Não jogue amendoim, assim, sabe? E aí, porque é igual a Singularity, velho. A Singularity é a maior farsa da galáxia, assim. Não é porque ela é uma farsa. O Instituto é muito legal e faz pesquisas de fundo muito incríveis. Só que o curso de 2 semanas, que custa $15 mil para executivos, é tipo um parque temático, velho. É a Disney para os executivos irem lá fingir que eles estão aprendendo sobre inovação. E aí, quando eles vão pagando isso para financiar as pesquisas dos indianos que estão lá dentro, dos paquistaneses que estão lá dentro, fazendo coisas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que coisas que realmente vão impactar. Pois é, porque quando você começou a falar de temas que de fato são problemas, eu me lembrei da Singularity, né? Porque apesar de toda desse palco aí, desses programas aí para executivo, o objetivo maior é esse, né? É resolver problema de saúde, é resolver problema de segurança, é resolver problema de educação. Então, que bom que tem alguém para financiá-los, né? Sim, não. O que eu estou querendo dizer é isso, assim, eles criaram um parque temático de educação executiva para financiar as pesquisas de fundo que não tem nada a ver com os executivos que vão lá. Claro. E aí os caras vão lá e eles compram a grife disso, não sei o quê. Uhum. E é uma piada, né? Ô, Paulo, eu gosto muito desse debate aí que você está trazendo, né? Quando eu assisti o teu TEDx, né? Será que é desse empreendedorismo que a gente precisa? Na sequência, eu ouvi um trechinho de um vídeo também que você fez lá no Hacktown, que falava sobre insegurança, da insegurança das pessoas sobre o que fazer do futuro, né? Que
tá todo mundo fazendo alguma coisa, a gente vai lá e faz igual também, a gente acaba efeito manada, né? Indo um atrás do outro, sem saber muito motivo, né? E tem uma mulher que eu tô meio apaixonado por ela, que a gente trouxe ela para um evento nosso recentemente, eu já acompanho o trabalho dela há um tempo, que é a Grazi Mendes, a tua conterrânea aí de Minas Gerais. Sim. Ela é head de pessoas na ThoughtWorks, e ela tem uma frase muito bacana que diz assim: como podemos atravessar turbulências em nossos negócios, em nossos times, em nossas vidas, a partir de um olhar cultural, do exercício da coragem para enfrentarmos situações sensíveis e criar futuros desejáveis para mais pessoas. E ela diz ainda: a que propósito nosso ecossistema de tecnologia e inovação está servindo? E aí o Felipe não me deixa mentir, né? Que volta e meia a gente dá umas aulas junto, aí a gente troca ideia junto aí em universidade, em workshop. Eu sempre falo isso: tendência para quem, inovação para quem, né? A quem essas monte de inovadores aí que eu acho que são fundamentais, que é importante a gente falar cada vez mais de inovação, empreendedorismo, mas o que eles estão produzindo de fato para mudar a realidade das pessoas, né? Então, adorei demais essa temática aí que tu traz, porque eu acho que ela é fundamental e um alerta aos nossos empreendedores, né, para que de fato resolvam problemas da sociedade. Penso eu e vocês, né? Legal demais. Assim, primeiro, eu fico feliz pra caramba de você falar da Grazi, porque a Grazi já foi minha sócia. Olha só que Ela é show. minha amiga de muitos anos. A gente já trabalhou junto, já fez 1000 projetos juntos, já fez muitos workshops de empresas junto. Quando ela era consultora, fez vários projetos com a gente. Em 2015, a gente criou uma iniciativa de educação que chamava Mecha, em BH, que basicamente era tipo uma arca de Noé das pessoas que pensavam coisas diferentes na cidade. Uau. Para criar uma experiência de aprendizado. Assim. Então, todo mundo que estava pensando e fazendo coisas diferentes se uniu para criar esse curso generalista sobre novas formas de entender o mundo. Então, a gente criou essa história toda em 2015, juntos, fomos até 2017. Foi quando eu descobri que holacracia é muito legal, o problema são as pessoas. Os seres humanos não estão prontos para a holacracia, cara. Sério. Assim. E eu tô falando por mim, assim. Eu me tornei uma pessoa maligna, sabe assim? Tipo, eu comecei a ficar, né? Entre outras coisas, tá? Mas primeiro eu fico muito feliz de você citar a Grazi, porque além de ser uma pessoa muito querida, é uma pessoa que está numa ascensão gigante nos últimos anos aí, mais do que merecida também. Então... A gente trouxe ela para o Fórum de Inovação aqui, ela deu uma super palestra, assim como eu, quase todo mundo que ouviu ela também ficou encantado assim, com as frases e com o texto poderoso dela. E eu conheci ela no TEDx da Unicinos, que ela apresentou ano passado aqui. Então foi muito bacana poder trocar ideia com ela, aprender um pouquinho com ela, assim. E casou muito com o trabalho que a gente pensa também, né? De pensar futuros e pensar inovação para quem de fato precisa e de fato vai atender uma necessidade, né? Sempre quando a gente vai para as organizações, para as empresas, assim como a DTG, né? A gente também prega isso. Pô, você está fazendo isso aqui para mudar o que exatamente? Qual é a realidade? Qual é o contexto? Né? Qual é o ganho que vai trazer para as pessoas, enfim, que estão ligadas ao teu entorno? Qual é o impacto na sociedade que vai ter isso aí? E eu acho que isso é uma mentalidade que está surgindo, né? Acho que a gente tem que respeitar também os ciclos históricos aí e o espírito do tempo, e porque essas temáticas são relativamente novas, né, Paulo? Essa coisa do propósito, da sustentabilidade. Eu acho que os empresários e as empresas estão se dando conta disso recém agora, apesar de ser um tema assim fundamental e estamos atrasados no debate, né? Ele é recente, penso eu. Cara, assim, eu, de novo, assim, eu estou envelhecendo vocês partindo da premissa que nós somos da mesma geração. Eu tenho 40 anos. A minha turma da gestão queria saber de resultado. Queria saber de resultado e de dinheiro. E é isso aí. E era a época que a Ambev era essa empresa super competitiva, que agora ela é bonitinha e tal, não sei o quê, né? Porque ficou legal ser bonitinho, ter que reinventar essa faceta.
Porque antes os caras faziam puxada de vendas cantando o hino que ia matar a macaca. A macaca é a Coca-Cola, que é preta, né? Ou seja, a base da empresa era racista, sacou? Ou, sei lá, uma empresa que eu não posso falar o nome, de carro, que é verde, e ela, sei lá, tinha dress code que era proibido usar barba, sacou? As pessoas tinham que usar, né? E aí hoje a gente te aceita como você é, que legal, pô, sabe assim. Mas o que eu acho é que existe um lugar de concessões e negociações que a gente não pode ser ingênuo quando a gente tem um business de consultoria e pretende trabalhar com essas empresas. Que é o quê? O quanto eu consigo interferir e influenciar nessa operação, nesse processo, nesse produto, nesse serviço, nessa cultura, o quanto esse lugar aguenta que eu consiga influenciar, mas que eu, ao mesmo tempo, gere um resultado tangível que atenda ao interesse do shareholder, né? Que é essa coisa do acionista, né? Então, a gente precisa sair dessa cultura do shareholder, a cultura do valor para o acionista, e ir para a cultura do stakeholder, que é a cultura do ecossistema como um todo, a sociedade, a comunidade, o lugar, não sei o que, para dar, né? Então, é shareholder value versus stakeholder value. Então, você tem que criar essa interface aí, né? Mas, se eu estou numa empresa, eu preciso fazer algo que melhore a operação dessa empresa e eu preciso gerar resultado para ela. Então, tem uma negociação de concessões que não pode ser ingênuo, que não adianta, aí eu estou falando assim, nós já perdemos alguns contratos de centenas de milhares de reais porque a gente puxou forte demais. Porque a gente tentou empurrar, tipo assim, tinha um dilema ético, ou tinha um dilema, não um dilema ético dessa coisa, tipo assim, matar ou morrer, não é essa coisa, não é isso não. Mas tinha um dilema de fazer o melhor para a sociedade ou fazer o melhor para o acionista, por exemplo. E a pessoa que fala que dentro de uma organização não existe esse dilema, ou ela é alienada ou ela está mentindo. Tem duas, só tem essas duas. Ou ela não sabe o que está acontecendo, ou ela está mentindo. Porque você vai ter sempre que gerenciar esses interesses. O grande problema é que esses interesses não podem mais ser conflitantes. Eles antes eram. Eles não podem mais ser. Só que, se você tem uma consultoria e trabalha nesse meio, você tem que aprender a fazer concessões ali, negociar coisas, porque você não vai virar a cultura de uma empresa. Você não vai transformá-los num unicórnio cor-de-rosa de uma hora para outra. Eu penso que o momento agora é de falar sobre, né? A decisão é sempre da organização. Não, mas ela tem que entender, como esses exemplos que tu trouxe aí, que eu posso ver uma oportunidade ou ser um oportunista em relação àquelas causas, aqueles temas, né? Isso é perigoso também. E hoje a gente percebe assim, que as pessoas já estão mais atentas a entender essas nuances entre as empresas, quando ela é uma oportunista ou quando ela está, de fato, agregando valor às pessoas e tudo mais, né? Mas Sim, eu concordo contigo, não podemos ser ingênuos, com certeza. e aí, por exemplo, é o quanto a gente também dá conta, né? Outro dia, já tem um tempo, 2019, Século atrás. eu tive uma crise assim na empresa. Porque eu falei, cara, esses caras não querem melhorar a vida de ninguém, esses caras só querem ficar mais rico. Eu só estou ajudando esses caras a ficar mais rico. Tem esse bando de homem branco rico. Sacou? Fazendo piadinha sexista, idiota, e tal. E aí isso começou a me dar uma crise. E aí a gente chegou num limite de tolerância com esse cliente específico. Cara, não dá.
Não dá para mim... eu tô me machucando quando eu estou lá dentro. Então, a gente perdeu essa conta. Só que perder essa conta, amigão, é tipo menos 300 mil de receita para sua empresa. E aí? 400, 500 mil. Quem que pega esse cheque e rasga? Exato. Sacou? Então, tem um custo isso também, que não pode ser ingênuo. Então, o grande lance é eu tenho que criar um caminho possível. É mais ou menos igual a história da conversão de um bolsonarista, né? Eu posso falar de política aqui? Pode. Lógico, aqui é livre. Deve. Se é para falar dele, se é para falar mal dele, pode. Não, assim, você não pode chegar para o bolsonarista e falar que ele é um idiota, canalha, genocida, crápula, etc. Não adianta. Você não vai converter o cara. Você tem que converter o cara no amor, sacou? Você tem que dar um abraço. Vem cá, dá um abraço. Agora, vem cá, vamos tomar vacina contigo? Vamos. Eu pago a sorvete depois. Sacou? Tipo, você tem que ser de outro jeito, assim. Porque se você entrar no embate, você vai construir muro ao invés de ponte, né? E você pode apanhar ainda também. E a gente perdeu a capacidade de construir ponte ao invés de muro, né? A gente só faz muro e se isola, né? Eu não sou grandes pessoas para falar, não, porque eu tenho grande mérito de ter sido... isso vai estar no meu currículo em breve, na minha apresentação pessoal, que assim, eu tenho mérito de ter sido excluído de todos os grupos de WhatsApp que eu já fiz parte na vida. Assim. Ter sido excluído. Muito bem. Porque eu caço briga, sacou? Eu caço briga, confusão, bato boca, questiono, não sei o quê. Então, essa diplomacia que eu estou falando, que é como lidar com o bolsonarista, eu não tenho ela não, sabe? Eu simplesmente deleto as pessoas mesmo. Mas você sabe que tem o Dominic Barter, ele é da CNV, Comunicação Não Violenta, é um querido, assim, adoro ouvir ele, não conheço pessoalmente, mas eu acompanho ele um pouquinho. E aí, outro dia, teve um debate muito parecido com esse que você está trazendo, Paulo, sobre como converter um bolsonarista, ou algo sobre o que falar para o Bolsonaro se você estivesse próximo dele. E a mensagem era exatamente essa, de acolhimento, de vem cá, vou te dar um abraço, vem cá, vamos trocar uma ideia, né? Porque se você, é exatamente isso que você falou. E é construir ponte. Eu gostei muito disso também. Acho que a gente tem que construir ponte com o diferente e tentar chegar a consenso. Claro que tem alguns aí que é muito difícil construir ponte, né? Porque você bota a madeira da ponte, o cara vai lá e quebra a ponte, rasga a ponte, morde a ponte. Questiona a Enfim, não ponte. é tão fácil assim. Mas, ô Paulo, e como é que tu tem visto, por exemplo, tu falou que tu tá em São Paulo, né? Sim. Como é que está aí o mercado, empresas aí em São Paulo, principalmente agora nesse contexto de pandemia, né? Essa construção e criação de pontes, assim. Não sei se teve uma mudança muito forte no mercado aí. Como é que foi para vocês também na LTG? Cara, foi difícil pra caramba. Tá sendo ainda. Eu cometia... Foi sensacional, porque eu mudei para São Paulo um mês antes da pandemia. E eu mudei para cá porque eu já vinha quase que uma vez por semana, às vezes até 2 vezes por semana, por causa de clientes, etc. Meus outros 2 sócios têm filhos, são casados, etc. Então, as viagens ficam mais comigo, né? E com as pessoas da equipe e tal. E aí, eu sempre gerei... né, e quando eu falo eu aqui agora, gente, é eu, pessoa jurídica, tá? Então, são várias pessoinhas, não sou só eu, Paulo, né? A gente sempre gerou negócio fazendo transitando entre os lugares e estando nos eventos. Então, por exemplo, eu ia para uma empresa porque eu tinha que passar o dia nessa empresa, etc. Aí eu saía de lá, eu lembrava de um amigo que trabalhava numa outra empresa, aí eu ia lá visitar, tomar um café, e aí gerava uma demanda e fazer coisas. Então, e aí eu mudei para São Paulo por causa disso também. Primeiro, para melhorar minha qualidade de vida, para eu parar de ficar viajando, e Confins é longe demais, gente. Não sei se vocês conhecem Belo Horizonte, não, mas Confins é Confins do mundo, sabe? É o aeroporto mais longe do Brasil. Demora mais tempo do aeroporto da minha casa do que o voo de São Paulo a BH. Aí é uma desgraça aquilo ali. Aí, e finalmente ele está pronto para a Copa, tá, gente? Só avisar. Muito bem. E aí, tem um lance que é o seguinte...
eu mudei para cá, eu só troquei meu aluguel por um aluguel mais caro, sacou? Eu saí de Belo Horizonte e vim pagar um aluguel em Pinheiros aqui, para ficar lockdown, assim. E aí foi... Cara, foi muito assustador, foi muito assustador. A gente não entendeu exatamente o que estava acontecendo. Saiu essa enxurrada de produção de conteúdo, cara, que todo mundo saiu falando, e aí todo mundo falando e ninguém estava se ouvindo, porque estava todo mundo falando. Enquanto está todo mundo falando, ninguém se ouve. E live, e não sei o quê. Aí a primeira coisa para mim foi tipo, cara, não vou fazer live nem pro caralho, assim, sacou? Eu não vou mesmo, assim. Eu fiz alguns vídeos com convidado, né, de algumas pessoas e tal, mas também tem isso, assim, em Belo Horizonte todo mundo se conhece e como a gente começou muito cedo nesse esquema de inovação e rodou bastante, sou um cara relativamente conhecido, as pessoas, né, por exemplo, se você falar qualquer player aí de Belo Horizonte, eu sei quem é, e a pessoa provavelmente sabe quem eu sou, e beleza, tudo bem, porque tem essa coisa do nosso curralzinho lá, né? Em São Paulo, ninguém tem a menor ideia de quem eu sou, assim, então beleza, isso não faz a menor diferença. Isso é ótimo, né? É ótimo porque é uma cidade que opera na abundância, ela não opera na escassez. Né? Então tem muito de tudo e tudo mais e tal. Aí eu mudei para cá, aí veio pandemia, aí 2 meses sem saber o que fazer, aí a gente se aprofundou em estudar todas as ferramentas de interação, então todas as funcionalidades do Zoom e todas as funcionalidades. Testamos o Mural, testamos o Miro, testamos o Jamboard, fizemos isso, fizemos aquilo. Aí rodamos o workshop piloto, aí fizemos para... E aí a gente começou a ajeitar a empresa. Os clientes sumiram, tá? Abril, maio e junho, sumiu. Não existe cliente. Os clientes apareceram. Aí, em julho, começaram a aparecer novamente. Só que esses 3 meses foram 3 meses praticamente mortos. E a gente sempre foi uma empresa conservadora do ponto de vista financeiro, então a gente não fez nenhuma alteração no nosso quadro e a gente começou a queimar caixa. A gente tinha caixa na empresa e a gente foi pagando um caixa. Aí, o segundo semestre inteiro era tipo assim, meu Deus, nós temos que fechar uma conta desse tamanho para o mês que vem. Nós temos que fechar uma conta desse tamanho para o mês que vem. E todo mês era assim. Então foram 6 ou 7 meses de muita tensão, sabe? Foram 6 ou 7 meses de muita tensão, de ficar correndo mesmo atrás e tentando fazer o possível para fazer dar certo. Mas, no fim das contas, Mas você sentiu que as empresas ali mudaram muito daí também, os próprios clientes? mudaram muito. Primeiro, porque começaram a fazer mais barato, e aí tem uma coisa que você não tem um aspecto qualitativo presencial. E aí tem uma coisa que é o seguinte, Felipe: tem muita gente que está passando aperto. Então, tem muito consultor que faz o que eu faço por 1/10 do preço. E esse cara está na rolha. E aí ele está pegando os jobs que eu não pego. Sacou? Então a empresa, ou ela vai para os Big Four, né, assim, para Accenture, KPMG, não sei o quê, vai para as consultorias tradicionais mesmo, porque paga o projeto, porque tem confiança, ou ele vai para o microconsultor, que é aquele MEI, né, que é a galera menor. Então a gente ficou meio que nesse meio. Foi bem difícil ano passado. E aí, esse ano, a gente está conseguindo recuperar, mas esse ano, infelizmente, teve que fazer uma redução de quadro, etc. Aí, agora, parece que a gente vai se recuperar para ter um ano quase igual a 2019, que foi um ano bom.
E isso para a gente foi tudo muito diferente, porque a gente vem numa empresa que cresceu 300% em 3 anos. Em 5 anos. 300% em 5 anos. E aí a gente teve um ano de redução. Então isso tudo é novo, sabe? Mas eu acho que foi novo para todo mundo. Particularmente, eu acho as dinâmicas online uma desgraça, mas é a desgraça que é possível, e a gente tem conseguido gerar resultados que são interessantes, mesmo no online. Elas... Começaram a prospectar mais clientes fora agora ou não? Não, cara, a gente nunca fez prospecção de clientes. Oh, que maravilha. A gente nunca fez prospecção de clientes porque os nossos clientes são 100% relacionais, assim, ou é indicação de cliente de um cliente, indicação de cliente que chega. Então, sempre indicações que vêm de outros clientes, etc. Ou é uma determinada executiva conhece determinado executivo de outra empresa, ou me conhece, ou conhece o Rigoto, ou conhece o Dudu, ou me viu no evento, ou viu o Dudu no outro evento, etc. Então, o nosso trabalho ele sempre foi muito referenciado. Isso a pandemia tirou da gente. Então, me cortou o cabelo de Sansão, né? Porque essa era a grande dinâmica de geração de lead para a gente. Estar nos eventos também, né? E trocar ideia e conversar, né? Tu sabe muito porque o Neto, nosso amigo em comum aí, o Dreyson, eu e o Dreyson, a gente trabalha junto aí, fazendo muitos projetos pela Clash. E isso foi uma coisa que a gente sentiu muito, por exemplo. Porque a gente também não tinha um processo de prospecção, o nosso processo de prospecção era nos eventos. Era encontrar as pessoas e ter esse relacionamento, né, o tete-a-tete, que a gente chama, né, a conversa ali, e bem de uma forma pessoal, enfim. E aí a gente, assim, cara, acabou os eventos, acabou os cafés, a gente não está mais circulando. E bem isso, a gente não tinha um processo de prospecção. E agora, como é que a gente faz? Porque, cara, o Hacktown lá, a gente ia conversar, conhecer as pessoas estavam abertas a conversar. Porto Alegre, aqui, de região, tinha muitos eventos, e a gente sempre estava nos eventos. E a gente até brinca que o legal dos eventos eram os cafés, era o barzinho do lado, era a circulação, não era nem as palestras, não que tivesse palestras ruins, mas o legal era as conversas que geravam, as interações. Tanto foi assim que eu te conheci. E aí, quando acabou os eventos, acabou isso, cara, e agora, né? Pô, como é que a gente vai fazer isso? E como é que eu falo? Como é que eu prospecto? Quem que a gente prospecta? Quem seria meu contato? E vem, não, a gente deu uns 3 passos para trás para reaprender esse processo aí. Cara, e assim, foi difícil demais. Foi uma fase de escassez mesmo. Só que nessa fase de escassez sobreviveu quem tem mais fôlego. E aí a gente tinha um tubo de oxigênio um pouco maior. Então, assim, eu vi um monte de empresa fechando, eu vi um monte de empresa crescendo, eu vi muito mais gente fechando do que crescendo. Eu vi algumas empresas crescendo. Mas eu não sei, eu acho que a gente não estava preocupado com isso. Assim. A primeira coisa era assim, cara, precisamos passar por isso bem. Nós, nossa família, as famílias de quem trabalha com a gente, está todo mundo bem, está passando bem, está tudo resolvido. Business depois a gente vê. E aí vamos tentando trabalhar. Cara, eu não, assim, para mim a coisa mais corta-tesão, mais anticlímax que existe é essa coisa do evento de networking, ou esse momento de geração de leads, ou vou fazer isso aqui porque eu vou gerar negócios. Véi, toda vez que eu fiz isso, eu gerei 0 leads. Assim, é igual você sair, vou fazer uma analogia aqui, é igual eu saía quando era adolescente, assim, hoje eu preciso pegar alguém. Aí você sai com essa, eu preciso pegar alguém, você pega ninga, você pega a long neck, você fica tonto depois, sacou? Você pega só os goró, mais nada.
E aí, então, assim, eu sempre tive muito constrangimento nesses eventos eventos de network, tá? Os eventos de tipo Hacktown, por exemplo, maravilhoso. Nós acabamos de fechar um contratão com a Duratex, que é uma menina que estava na palestra que você assistiu, de empreendedorismo. Ela me conheceu lá, quando eu mudei para São Paulo, a gente se encontrou, tal, tomamos cerveja junto, me apresentou uma amiga e tal, lá. Ela estava no Catraca League, ela foi para a Duratex e acabou de fechar um contrato com a gente agora. Mas tem isso, que é... Você tem um amigo que faz um rango muito gostoso na casa dele. Todo mundo adora ir na casa do seu amigo para comer um rango muito gostoso na casa dele. O seu amigo abre um restaurante. Ninguém nunca mais vai lá. Ninguém nunca mais vai lá. Sacou? Porque ele abriu um restaurante. Tipo assim, não formalizou. Aí não rola, sacou? Não é legal, né? Aí não é legal, assim. Aí não tem não tem a mágica do acaso, sacou? E eu acho que o que a pandemia ela mata assim, definitivamente, ela mata o acaso, porque ninguém faz um zoom para falar assim, velho, o que você está fazendo aí? Ah, eu nada. E você? Também não. E aí, vocês dois vão ficar fazendo nada? Ninguém faz isso, sacou? Mas tu sabe que a gente fez isso. O Rock Night meio que surgiu um pouco desse contexto, mas óbvio que não era uma coisa corriqueira, mas no ano passado, essa coisa de todo mundo tá trabalhando em casa, nós assim, cara, tu tinha antes aquele contexto da cafeteria e do coworking, e aí eu brinquei, vamos fazer o coworking online. Tu tá fazendo uma coisa que tu não exige muito foco, e tu quer uma companhia, cara, tá aqui a sala. Eu abri o Zoom, botava o link no grupo nosso de WhatsApp, tô online. Cara, eu continuo fazendo coisa aqui que eu não preciso, não exige um foco muito grande, e, cara, vamos conversar. Agora, se eu precisar, eu vou dar um mute aqui, ou eu saio, e a sala tá aberta. Eu fiz isso, acho que durante um mês, assim, não todos os dias, óbvio, mas dia sim, dia não, ou umas 2 vezes por semana. E daqui a pouco a gente viu que estava tendo uma rodagem de pessoas que entrava um, entrava outro, saía, entrava outro, saía, e aquilo ali durava uma tarde. Mas óbvio que nada se, não se compara, mas aquilo foi um experimento bacana, que a gente brincou com, virou um coworking online, entre aspas, né? Porque era só para a gente ter uma interação, uma conexão, um ambiente que a gente podia conversar com outra pessoa que não ficasse dentro de casa trancado, né? Pois é, cara, isso é muito legal. Agora, por exemplo, pessoalmente falando, esse processo representou uma coisa muito importante para mim, que é a minha vida desde 2008. Eu fui um cara que trabalhei de 12 a 15 horas por dia, todos os dias. E sempre acumulando papéis, e sempre estudando e fazendo outras coisas para lá, e sempre fazendo um leve trás de pessoas, lugares e negócios. Isso sempre foi o que mais gerou valor para mim. Saber quem que estava em tal lugar, quem que estava não sei o quê, quem faz, então, quem que é bom assim, assim, assado, quem que de fato eu recomendo, parará e tal. Então, e aí eu sempre fiz isso, e aí as pessoas começaram a me conhecer por causa disso. Reconhecer isso em mim, né? Isso, e ficar indicando e passando, etc. E aí, só que tem uma coisa curiosa que foi o seguinte, eu passei muito pouco tempo comigo. E aí, a pandemia para mim foi muito boa porque foi um momento pessoal, isolado, forçado, em que eu aprendi a ficar comigo, aprendi a gostar da minha companhia. Foi difícil porque eu sou meio chato, mas isso... Nem você se aguentou muito. Pois é. É que tu falou que Aí... tu é bem mão na ad. Não imperativo que tu falou que é bem Hands-on. Bem hands-on mesmo, assim. E aí eu consegui silenciar um pouco o externo, parar de fazer barulho nas redes sociais. E aí eu criei eu sempre li bastante, eu sempre li mais do que a média e menos do que eu deveria. E aí eu comecei a ler compulsivamente. Então comecei a ler muito assim, em volume.
E a leitura é meio que uma meditação ativa, porque eu não consigo meditar, mas eu consigo ler. E aí tem essa coisa de você concentrar num lugar, ficar 2 horas lendo, 3 e tal. Eu comecei um livro novo ontem, por exemplo, e eu fiquei 2 horas e meia lendo, assim, e Concentrado. isso domingo para mim era inviável, porque domingo eu ia estar fazendo leve trás de happy hour com alguém que não sei o quê, que blá, 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 blá. Então, assim, ou era business ou era pleasure, sacou? Ou eu estava querendo pegar alguém, fazer alguma coisinha lá, ou que todo mundo faz isso, afinal a internet foi criada para isso, a internet foi criada porque as pessoas queriam pegar outras pessoas do outro lado do mundo. É isso. Todo o resto é beleza, né? Aí assim, então tem essa coisa desse equilíbrio, de eu silenciar tudo de fora, e aí eu fiquei meio antissocial, assim, sacou? Sabe que isso foi uma coisa que uma vez a gente conversou, assim, que né, todo mundo nessa loucura da pandemia, do tipo, tá, tô louco que volte para voltar a fazer coisas que eu fazia antes. Mas a gente começou a criar novos hábitos, né, fazer coisas novas, aprender a fazer outras coisas que, tipo assim, tá, com, entre aspas, o fim da pandemia. O que eu quero continuar fazendo que eu comecei a fazer na pandemia? Tu falaste um pouco disso, né? Pô, eu comecei a aprender mais comigo mesmo, a me isolar um pouco, a ter mais uma rotina de leitura, enfim, a conviver consigo mesmo. Seria um pouco disso? É isso, cara, é isso, assim. Eu passei eu só comia fora, eu era freak de restaurantes, e aí eu descobri o quanto que eu gastava dinheiro à toa. Então, assim, eu sempre fui um foodie, assim, né? Essa pessoa que, sabe, gordinho que deixa cair coisa na camisa? Todo gordinho que se preza, velho, tem que deixar cair comida na camisa. Quem come e não suja a blusa não é gordinho, não vale, sacou? Aí é isso. Você tem que achar uma evidência, sacou? Em algum lugar. Eu sou essa pessoa, assim, sempre fui. Você Sempre curte fui. comer. Pra caramba, assim. Eu malho pra caramba, eu malho pra comer, assim. Eu malho para poder comer, sacou? Paulo, em 2018 lá no Hacktown, você não tinha essa tatuagem aqui na mão. É uma bússola, né? E a outra É a Ordem Jedi. é a Ordem Jedi, tá? É a Ordem Jedi, É, a bússola, aí a coroa do Banksy, 2 peças de xadrez, e aqui são anéis só. eu queria ir mais na bússola, assim. Qual é a história dessa bússola aí? Tem a ver com achar um norte ou é simplesmente saber das direções? Cris, tem uma coisa muito legal, assim. Você quer saber a história verdadeira ou você quer saber a história legal? Eu Que a legal é queria mentirosa. saber as duas. A verdadeira é nenhuma, cara. Assim, na verdade, eu ia fazer a Ordem Jedi na mão esquerda. Todas as minhas tatuagens são em duplas. Tem várias duplas nos braços e tal. E aí, nas pernas e tal. E aí, eu queria um símbolo para colocar na outra mão. Aí eu ia colocar um Family Crest japonês e tal. Só que mão cicatriza muito mal, né? Mão cicatriza muito mal, porque a pele é muito fina e porque tem muito contato. E aí eu vi esse símbolo da Rosa dos Ventos, né? Assim, e me pareceu, e ele é minimalista, assim, né? Bem. Falei, cara, acho que vai ser isso, assim, e é uma figura que eu gosto, né? Essa figura da orientação, assim, eu acho interessante, assim. E eu agora fazendo boa parte das histórias de tatuagem surgem depois que você faz, porque tem que justificar que você fez, né? Então você tem que inventar alguma coisa. Uma história legal. Qual é a história legal agora? Essa história é legal, mas é mentira. Eu não sei se ela é legal, mas ela é mentira, mas tudo bem. Não é importante. Mas é que existe uma diferença entre a direção para onde você está indo e o caminho trilhado, sabe? Assim, o
o GPSzinho que faz a coordenadinha do caminho, vira à direita, vira à esquerda, ande de 3 passos, faça isso, não sei o quê. Esse caminho, esses caminhos trilhados, essas rotas pré-definidas, elas nunca fizeram muito sentido para mim. Então, a minha trajetória toda ela é não linear e ela vai continuar sendo assim. Em dezembro já começa uma outra fase da minha vida, num outro esquema que é totalmente não linear dentro da LTG, mas de um outro jeito. Vou estar em outro país e tudo diferente. E sempre foi assim. Então, quando eu olho os meus colegas de infância da escola, que casaram com a namorada do colégio, sei lá, ou da faculdade, e estão com 2 filhos, 40 anos, moram no mesmo bairro que os pais moravam, e os filhos vão estudar na mesma escola que a gente estudou, sabe, e tem a vida linear. Eu não tenho, eu morro de inveja, porque tem uma previsibilidade nessa linearidade e uma tranquilidade de estar nesse lugar que é bom demais. Que é bom demais. Eu não dou conta. Não é o meu negócio. Então, assim, se eu estou num negócio há muito tempo, eu peço demissão. Se eu estou num cliente há muito tempo, eu começo a inventar moda. Se eu crio um negócio, eu começo a mudar. E aí, então, eu sei a direção, mas eu não vou seguir o caminho, sacou? A trilha que está ali. Paulo Imediato, no calor de São Paulo, no Rio Grande do Sul, hoje é 28 de junho, Defesa Civil mandou um alerta. Alerta de onda de frio, friagem. Ar polar provoca frio intenso nas próximas horas em todo o Rio Grande do Sul. Temperatura muito baixa e geadas generalizadas. No entanto, aqui, Paulo, tu nos esquentou com o teu jeito tranquilo de falar, verdades que são nada tranquilas de se ouvir, principalmente aí para os nossos empreendedores, nosso ecossistema de inovação, e também da tua vida, de ti um pouquinho. Foi muito bom poder te conhecer, mesmo que nessa horinha aqui, e já fica o convite aí para em outros momentos a gente poder continuar trocando ideia, falar de mais coisas que são comuns, né? A mim, ao Felipe, inovação, criatividade, essas temáticas que a gente curte pra caramba. Enfim, valeu mesmo pelo teu tempo, por tu abrir essas histórias pra gente. Eu gostei demais. O que tu achou, Felipe? Sensacional aí. Mais uma conversa aleatória que a gente chama aí, fantástica, que a gente permeia, começa a falar de empreendedorismo e inovação, permeia por política, vamos parar aí nas não linearidades da vida. Pandemia aí, óbvio que é sempre tema. Paulo, muito obrigado aí por bater esse papo com a gente, topar aí essa conversa. Valeu mesmo. Pô, velho, já acabou, né? Já acabou, passou muito rapidinho, né? A gente pode fazer isso sempre que vocês quiserem. Se quiser convidar outras pessoas junto e tudo mais. Eu queria deixar uma dica que é seguir o Marmitex, que é a minha newsletter de curadoria de conteúdo. Eu vou mandar para vocês o link, aí vocês colocam o link no episódio para a galera. Toda quarta-feira eu faço isso gratuitamente, mando lá o que eu estou vendo, lendo, ouvindo e etc. E aí também colho dicas das pessoas. E aí, além disso, cara, pô, foi um super prazer. Espero que a gente supere essa história da pandemia para poder ir ao Sul. Assim, ainda não fiz um projeto aí, queria muito fazer. A partir do ano que vem, eu vou ser nômade digital. Eu acho muito cafona falar isso, né? É muito cafona falar isso. Mas basicamente é porque, na verdade, assim, eu moro em São Paulo, minha família mora em BH e minha namorada é mexicana, mora no México. Sim. E aí não dá para eu ficar segurando, não faz sentido a gente pagar 2 aluguéis diferentes. Então, eu vou fechar meu apartamento aqui, eu vou para o México ficar 3 meses com ela. Depois de lá, eu acho que a gente vai para os Estados Unidos ficar 3 meses. Depois
Brasil, não sei, América do Sul, África do Sul, que a gente pensou em ir, e a gente vai ficar meio que pingando de galho em galho aí durante 3 meses, mas estando no Brasil, a gente ou digitalmente a gente pode se falar sempre, mas estando no Brasil, Com espero certeza. fazer coisas junto com vocês aí. O nômade digital, para mim, é tão cá fora quanto o cara que faz sabático. Mas isso é pura inveja minha. Rock Night, conversas aleatórias, rn.conversas lá no Instagram. Valeu, caros ouvintes. Valeu, caras ouvintas. Beijo. Valeu. Valeu.